Amados, abramos a Escritura em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós leremos, irmãos, e exporemos do versículo 2 ao versículo 11. Gênesis capítulo 37, versículos 2 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus, irmãos. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho, que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, que banquete maravilhoso o Senhor nos deu, Senhor, nessa porção, longa porção de Gênesis, que vai até o capítulo 50, nos instruindo sobre a Tua providência. A Tua palavra, Senhor, é rica e é profunda e restaura a nossa alma. Agora, Senhor, ensina-nos mais sobre a Tua vontade e sobre o que Tu queres, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós iniciamos a exposição dessa sessão de Gênesis, que é a última sessão do livro, e uma longa sessão, que vai aqui do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. E nós vimos, irmãos, a mensagem principal dessa sessão, que é esta: o Senhor nos conduz pela sua sábia, santa e poderosa providência, em meio a dores, injustiças, sofrimentos, angústias e pecados, nossos e dos outros, para no final nos fazer o bem. Nós vimos que esse Deus é providente, e que não há nada que escape da sua providência. Cada detalhe, cada situação está cumprindo o seu plano, e o pecado dos homens não resistirá à sua vontade. Ele vai triunfar sobre o pecado, sobre o nosso pecado e de qualquer homem que seja. Foi isso que nós vimos, irmãos, e é isso que tem que estar diante de nós todas as exposições de Gênesis a partir de agora. Deus está conduzindo a obra da redenção, como Ele mostrou até aqui, mas agora de uma forma especial, por meio da vida de um jovem que vai sofrer, que vai ser injustiçado, que vai ser humilhado até a masmorra, mas que o Senhor exaltará para benefício dos seus irmãos. Nós precisamos lembrar, irmãos, que enquanto nós expusermos essa narrativa de Gênesis, de José, nós devemos ter os nossos olhos fitos em Cristo e perceber como que José, ele nos é um tipo excelente da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A partir de agora, queridos, nós vamos começar a entrar nos detalhes dessa sessão.
Nós vamos ver agora, irmãos, o capítulo 37, mais especificamente até o versículo 5, alguns pontos que nos é ensinado sobre o nosso coração, sobre os nossos relacionamentos e sobre a obra do Senhor. Veja comigo, por favor, o versículo 2 e 3 mais uma vez, irmãos. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O texto começa, irmãos, aqui, e nossa primeira consideração vai ser entender o lugar de cada um desses personagens aqui. José, seus irmãos e Jacó. E o texto começa nos apresentando José, esse personagem que vai ter a prominência aqui nessa narrativa, nessa sessão. José era um jovem rapaz de 17 anos, mas apesar da sua pouca idade, ele já mostrava a sua maturidade. Nos lembrando, jovens, que vocês não precisam caminhar abobalhados e, usando uma linguagem bem nordestina, bem bestas e abestalhados, como a nossa geração é. Você não precisa ser um tolo, a linguagem mais específica da Bíblia. Você não precisa ser um bobo. Você, sendo um jovem, entenda a palavra do Senhor, você tem de caminhar com maturidade. Tudo que vai falar acerca de José, um jovem que sofre desde os seus 17 anos, e a maneira como ele reage, irmãos, não mostra uma fé fraca. Isso também reprova, irmãos, a cultura de muitas igrejas, que querem fazer dos jovens perpétuos Peter Pan, perpétuos meninos e moleques, perpétuos jogadores de videogame, que só quer saber do oba-oba. Não! Meninos e rapazes têm de ser formados para serem homens, maduros na fé, prontos para trabalharem, prontos para conduzirem uma mulher, terem filhos e os conduzirem ao Senhor, prontos para batalharem no mundo afora, para a glória do Senhor. Nós encontramos essa característica aqui, irmão, nesse jovem, José, 17 anos, tendo a sua fé provada e experimentada, e pela graça do Senhor reagindo da forma apropriada. Crianças, vocês que ouvem essa pregação, prestem atenção aqui no pastor. Nós estamos trabalhando para lhes dar o conteúdo da palavra de Deus, e não só meramente o conteúdo, mas o poder do Evangelho pelo Espírito. Vocês são chamados a, desde cedo, trabalharem para um temor no coração de vocês e serem rapazes e moças maduros, tementes ao Senhor, não bobos, bestas, tolos, como é a juventude da nossa geração. Não caminhe por essa trilha. A geração do TikTok, da escravidão ao Instagram, a geração que só quer farra e festa, que não sabe lavar uma louça, que não sabe servir. Caminhem de forma temente ao Senhor. Mas essa não é apenas a característica, irmãos. Ele também é apresentado aqui como consequência do que eu acabei de falar, como um jovem trabalhador. O texto nos diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai. E aí, por causa da sua idade, o texto também nos diz que ele andava com os seus meio-irmãos, os filhos de Zilpa e Bila, que eram as concubinas do seu pai. Provavelmente eles tinham aqui a idade parecida com ele. Além disso, irmãos, é dito no texto que ele informava o seu pai dos crimes ou dos pecados, das coisas erradas que seus irmãos faziam. E aí provavelmente você começa a perceber aqui um contraste. José, temente ao Senhor, sendo obediente ao seu pai, trabalhador, dedicado, os seus irmãos em um contraste, não. E aqui você começa a formar um quadro de relacionamento no qual vai passar toda essa história, irmãos. Ele não faz isso aqui meramente como um fofoqueiro, como alguns querem alegar. José também, né? Passando sendo um X9, dedurando os seus irmãos, não. Ele entregava como aquele que deveria julgar com autoridade. Mas há outras informações, irmãos, que nós vamos considerar na próxima exposição, que é o amor do seu pai para com ele, por ter sido seu filho da velhice, a esposa que ele amava. E, em especial, nós vamos ver na próxima exposição toda essa ebulição do sentimento de ódio dos irmãos para com José. E nós vamos considerar, irmãos, como que o ódio e o desprezo do nosso coração para com os outros, ele caminha, ele funciona.
Mas aqui, irmãos, tão somente consideramos as primeiras características que nos são apresentadas acerca de José. Veja, jovens e crianças, filhos, nós acabamos de ver que pelo padrão aprovado da palavra, pelo exemplo santo, vocês são chamados à maturidade. Mas tem um outro ponto específico aqui. Vocês são chamados a serem trabalhadores e obedientes aos vossos pais. Olhe o padrão aprovado aqui, crianças. Olhe o padrão aprovado aqui, adolescentes da nossa igreja, jovens que ainda estão debaixo do governo dos seus pais. Veja o Senhor louvando a diligência de José, fazendo questão de descrever esse detalhe. Ele trabalhava, ele apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos. Ele era obediente ao seu pai. Ele era um trabalhador aqui, queridos. Nós o vemos prontamente indo a uma longa viagem. No texto vai seguir, a partir do versículo 12, o texto vai seguir que o seu pai enviou seus irmãos mais velhos para irem apacentar lá em Siquém, em uma terra um pouco mais longe. E então ele disse para José que ficou em casa, vai ver os teus irmãos. O que é que você encontra José fazendo aqui? Filhos, crianças, adolescentes, jovens. Você encontra José falando assim, ai não, pai, tudo eu. É isso que você encontra? Você encontra ele fala assim, não quero. Você encontra ele colocando qualquer desculpa. Ah, pai, é muito longe. Não, peraí. Não. Ele prontamente obedece. Prontamente ele vai. Filhos, prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção, crianças, olhem para mim e adolescentes, jovens na nossa igreja. A marca de um filho que foi convertido pelo Senhor é a obediência diligente aos seus pais. Essa é a marca. É um filho que respeita e honra os seus pais. Veja, queridos, que essa marca ela se repete em outros filhos na Escritura Sagrada. Você encontra a mesma marca de honra, de respeito, de obediência em Sem e Jafé, mas você não encontra isso em Cã. E o Senhor despreza Cã. Você encontra essa marca no jovem Samuel, tão jovem, mas tão mais maduro em comparação com os filhos de Eli, que eram desprezíveis, que desprezavam o seu pai, que não honravam, muito menos ao Senhor. E há uma relação entre uma coisa e outra. Filhos que desrespeitam e desprezam os seus pais, eles não vão honrar ao Senhor. Porque o Senhor colocou os pais em nossa vida como um instrumento de exercício, de treinamento. Se vocês não honram aqueles que Deus colocou na sua vida para que você possa treinar essa honra, por que você vai honrar a Deus? O mesmo padrão que João faz, nós podemos fazer aqui aplicando ao 5º mandamento. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Se você não honra o seu pai, a sua mãe, como que você vai honrar aquele que é o Pai das luzes? Aquele que é o Pai sobre todos. Você encontra o mesmo padrão em Davi, queridos. Davi, o menor da sua casa, o caçulinha, o desprezado pelos seus irmãos, ao ponto de você nem lembrar de apresentar Davi para Samuel, para o profeta Samuel, porque estava lá Davi obedecendo ao seu pai, sendo diligente. Davi não honrava só os seus pais, como José também não honrou só os seus pais. Um jovem obediente, ele vai honrar todas as autoridades legitimamente constituídas por Deus. Essa é uma marca, irmãos. Mas sabe quem José nos lembra? Ele é um padrão, mas ele é um padrão imperfeito. Ele é um exemplo, uma ilustração da lei do Senhor, mas é um exemplo imperfeito. Tem um que é perfeito, irmãos, que muito mais, como José, e muito mais do que José, honrava os seus pais. O nosso Senhor Jesus. Lucas, descrevendo a sua infância, nos diz esta informação, Lucas 2,51. E Jesus era submisso aos seus pais. Jesus era submisso a Maria, a mãe de quem
a mulher de quem ele foi gerado. Jesus era submisso a José, que não era o seu pai biológico, mas era aquele que Deus colocou na sua vida para cumprir o papel de pai terreno. Agora preste bem atenção, querido. Se Jesus, sendo Deus, se fez sujeito, ele não usou a sua natureza divina como uma justificativa para falar assim, ei, vocês se curvem a mim agora, porque eu que sou o Senhor Deus aqui. Não. Na sua natureza divina, humana, Deus homem, cumprindo o papel de mediador, ele submeteu aos seus pais perfeitamente. Você não encontra em Jesus um só pecado de desobediência, crianças. Um só pecado, filhos, de desobediência aos pais. Jesus era submisso. E você não quer ser obediente aos seus pais, filho? Você não quer honrar o seu pai? Você que já não está mais debaixo da guarda do seu pai, mas ainda assim lhe deve honra? Que fé é essa? Que não se mostra no fruto mais básico, honrar os pais. Crianças, jovens, adolescentes, irmãos, você encontrará em Cristo força para ser obediente. Eu sei que não é fácil, irmãos. É lógico que não é fácil por causa do pecado, não só o nosso coração submeter, mas quando os nossos pais pecam contra nós, quando autoridades sobre nós pecam contra nós, eu sei que tem a dificuldade de se meter nesse contexto. Na verdade, parece até que o nosso pecado se aproveita ainda mais e faz disso como uma desculpa. Não vou submeter-me, eu não vou obedecer, porque, veja, ele não é perfeito. Mas quem disse que as autoridades que ele constituiu sobre nós são todas perfeitas? Só tem um que está sobre todos, que é perfeito. Então, querido, ele foi obediente e submisso aos pais para que você pudesse ser aceito em toda a sua insubmissão e perdoado. Mas também para que você pudesse, confiado no poder dele, encontrar forças para obedecer. Filhos, então, julguem-se por isso. Vocês honram os seus pais, e vocês estando debaixo da autoridade deles, vocês são obedientes aos seus pais. Uma das piores coisas de se ver, irmãos, eu confesso, uma das coisas mais desgostosas de se ver é uma criança ou um filho que se entrega à birra, ao desrespeito e à petulância. Sabe por quê? Porque isso não cabe como resposta àqueles que estão se sacrificando por amor aos seus filhos. Filhos, os seus pais se sacrificam diariamente por vocês. Prestem atenção, crianças, e olhem para mim. Os seus pais se sacrificam diariamente por vocês. No trabalho, no dia a dia, em casa, na privação de sono, às vezes na privação de alimento, na privação de recursos para lhes priorizar. E você acha demais obedecer ao seu pai e honrar a sua mãe? Isso é o mínimo. A coisa mais feia de se ver em uma criança é a birra, é a desobediência, é a petulância contra as autoridades. Sejam crianças, adolescentes, jovens e todos aqueles que estão debaixo da autoridade, sejam submissos aos vossos pais e honrem-os. Agora, pais, o padrão também se volta no sentido contrário. José, mesmo sendo amado, e nós vamos considerar isso em outra exposição, a maneira como Jacó tratava José, mas o ponto aqui específico é, ele não criou José como um mimado e um preguiçoso. Hoje é muito comum muitos pais se levantarem, a nossa geração, de uma forma geral, horrorizado com essa geração. Que geração é essa? O que é que eles se tornaram? Você contribuiu para a formação dessa geração, se você não entendeu. Se você não percebeu, você abraçou perspectivas ideológicas, pedagógicas, psicológicas, que forjaram essa geração de crianças, de jovens e adolescentes. Por isso você é chamado, meu querido, a assumir a sua responsabilidade de autoridade e não a formar crianças e filhos e filhas mimados e preguiçosos.
que não sabem, por exemplo, lidar com o trabalho. Tem pessoas que abrem a boca e dizem assim, minha filha jamais pegará num prato, numa louça. E você acha isso bonito? Meu filho jamais varrerá uma casa, eu tenho dinheiro para pagar uma empregada. E você acha isso bonito? Você não ensinar o seu filho o valor do trabalho, do ser um homem diligente que vai conquistar essa terra pelo trabalho? Não. Essa geração, irmãos, em grande medida, é fruto da nossa irresponsabilidade e negligência. Se os pais não criassem os seus filhos como mimados, como preguiçosos, e não fossem negligentes na educação deles, porque dá trabalho, querem ter o sonho de ser mãe e pai, mas não querem ter o ônus de ser mãe e pai. Dá trabalho. Se nós formarmos assim, irmãos, essa geração continuará caminhando a passos largos, que não seja o caso, irmãos, dos filhos dessa igreja, os filhos da aliança. Que nós lhes ensinemos a dedicação, dentro do que é lícito, ensinemos-nos, irmãos, eles a serem trabalhadores. Não os poupem com desculpas frívolas, mimando-os. Chame-os ao trabalho e à responsabilidade. De forma que os meninos dessa igreja, chegando aos 12 anos, como acontecia em Israel, eles já possam ser considerados com a maturidade de homens, prontos a lidarem com algumas questões da vida. Parece uma utopia? Não. Se nós trabalharmos diligentemente, irmãos, na formação dessa geração. Mas não para aqui, irmãos. Há um ponto fundamental nessa história aqui. É a maneira como Jacó tratava José. E a reação dos seus irmãos a esse tratamento. Há um bom debate aqui, irmãos, nessa questão textual. Qual era a razão daquilo que nós vamos chamar de favoritismo de Jacó? Como Jacó ele favorecia José. E aí, eu sustento aqui, irmãos, que o seu favoritismo, ele começou com razões carnais, mas ele avançou e foi alimentado com elementos espirituais, pela percepção de Jacó de algo especial em José. Alguns vão partir da tese que não, foi só questões espirituais, outros não, são só carnais. Mas pelo fluxo do texto que nós encontramos, sim, é um favoritismo carnal que então foi percebido por um aspecto especial, um aspecto espiritual, irmãos. Jacó percebeu, irmãos, que José tinha um dom da parte de Deus. Era um dom de liderança, de governo, o dom de receber sonhos e interpretá-los. E até mesmo como vai se provar no decorrer da narrativa da prosperidade divina sobre tudo o que ele fazia. Jacó, irmãos, ele não constatou isso porque José era desenrolado e esse meu filho tem um espírito de líder, não. Foram os sonhos de José. Jacó entendeu o significado dos sonhos que seu filho estava tendo, esse jovem profeta. E o texto nos diz, veja o versículo 11, veja que coisa interessante, olha esse detalhe. Seus irmãos, pois, o invejavam quando ele falava sobre os seus sonhos. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Você consegue perceber aqui mais um paralelo com o nosso Senhor? Assim como José era submisso aos seus pais, Jesus o foi. José era trabalhador, Jesus o era. E aí quando vinha a revelação especial da parte de Deus para essa família da aliança, Jacó guardava no coração. O que é falado acerca de Maria, sobre tudo que ela ouvia acerca de Jesus, o Deus encarnado, que foi concebido por obra do Espírito Santo em seu ventre? Ela guardava no coração, o texto diz. Jacó sabia, irmãos, por experiência própria, Jacó sabia que era próprio daquele momento da revelação Deus se revelar por meio de sonhos. Nós já ensinamos e instruímos a igreja que isso não acontece mais pelo cessar da revelação, a revelação cessou. Mas, naquela época, quando não havia escritura, Deus se revelava assim aos homens. E Jacó tinha experimentado 1 ou 2 ou 3 ocasiões em que Deus veio a ele em sonhos. Então Jacó percebeu, irmãos, Deus está se revelando a José
há algo aqui especial. Ele sabia que Deus havia feito isso, por exemplo, com os seus pais, com Isaac e com Rebeca. Deus revelou a eles que ele, Jacó, e não Esaú, o mais velho dos gêmeos, seria aquele que levaria a representatividade do pacto. Ele sabia disso. Esse dom, irmãos, ele foi provado em todo o restante da narrativa. Ele foi um líder em tudo que ele fez, e tudo que ele fez prosperou. Ele foi um líder e prosperou no serviço ao seu pai. Foi um líder e fez prosperar aquilo que era de Potifar. Foi um líder e um carcereiro. Foi um líder para com um carcereiro e fez prosperar tudo aquilo que envolvia o carcereiro, até que ele chegou como príncipe do Egito, servindo ao faraó. Lembra o que nós vimos? Vem, por favor. Gênesis 39, versículo 3 e 23. Vendo, pois, o seu senhor, isso aqui fala em Potifar, que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Agora, isso aqui sobre Potifar, ele é injustiçado por Potifar em razão da prostituição do coração da sua esposa. Ele vai parar na prisão. E o que acontece? O que é que constatam? Mas o ímpio constata o que sobre José? Versículo 23. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma das coisas que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com ele, irmãos, confirmando esse dom. Havia esse reconhecimento até mesmo, irmãos, por parte dos ímpios. Mas essa coisa interessante aqui, queridos, não é suficiente o dom. José, ele foi informado em sonho que ele exerceria essa autoridade sobre os seus irmãos e seu pai. Talvez ele não entendeu muito bem, muito claramente ali naquele momento. Mas você percebe que Deus não fez imediatamente? Ele não chegou imediatamente sendo príncipe do Egito. Ele primeiro passou como filho e serviu na condição de filho. Depois ele foi conduzido como escravo na casa de Potifar. E foi fiel e diligente. Prosperou na condição de escravo de Potifar. Ele foi injustiçado, foi preso. E como um prisioneiro, caiu no agrado daquele que era responsável por lhe supervisionar. E ele serviu o carcereiro. E foi fiel. Foi um líder. Você percebe o que Deus está fazendo, irmãos? O padrão que ele faz com José, ele continua fazendo com o seu povo. Muitos vêm angustiados sobre qual é a sua vocação, qual é o seu lugar no mundo. Muito afoitos, muito ansiosos para já chegar lá onde acha que é o seu lugar. O meu lugar lá em cima é nas estrelas. Mas nenhum dos grandes homens de Deus começaram nas estrelas. Nem o Filho de Deus. Todos antes exerceram vocações preliminares que foram moldando o seu caráter, o exercício do seu dom, para que pudessem ser preparados para estarem onde deveriam estar pela sua vocação. Então, meu querido, antes de você ficar lamentando porque você acha que você deveria estar em posição X e Y, fazendo com que o seu coração seja encharcado de descontentamento, isso acontece. Olhe para o que Deus está dando para você hoje na providência dEle. Não é para você olhar para o decreto, para o que está lá no futuro e você não sabe, é para o que é agora. Qual é a vocação que Deus lhe colocou agora? Faça-a com excelência. Deus está moldando o seu coração. E se for para você chegar em alguma posição elevada, Ele vai fazer no tempo certo em que o seu coração estiver preparado e humilhado. Foi o que aconteceu com José, irmãos. Deus, pela sua providência, não apenas deu a capacidade, mas Ele lapidou. Ele foi modelando, Ele foi moldando. Ele lapida os que usam tais dádivas para que exerçam de forma santa. Grandes dons, irmãos, grandes dons, sem um coração colocado no lugar, é uma grande arma de destruição do coração
que não sabe usar e daqueles que estão ao redor. Deus fez isso com José, Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Gideão, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com o nosso Senhor Jesus. Todos foram moldados para que com o coração certo estivessem onde deveriam estar. Por isso o pastor Paulo Brasil, de uma das vezes que ele veio pregar na nossa igreja, irmãos, e tratou sobre a providência e sobre essa história de José, ele disse o seguinte: Deus precisava fazê-lo governar primeiro o seu próprio coração, antes de governar os outros. Ele passou pelo que passou para ser tratado, treinado e santificado. Governar pessoas e reinos é mais fácil do que governar nossas próprias paixões, o próprio coração e os desejos da nossa alma. Antes de governar um reino, Deus o ensinou a governar o seu próprio coração. E Deus continuará fazendo isso, irmãos, na sua providência conosco. Antes de colocarmos em qualquer posição de autoridade, quer seja a de pai, a de mãe, a de um grande empresário, de um grande professor, de um grande qualquer coisa. Se nós somos filhos, Ele vai moldar primeiro o nosso coração, irmãos. Pela providência, José foi exercitado no governo do seu coração. Veja, ele fugiu do adultério. Você já percebeu que ele poderia ter simplesmente se entregue ali àquela mulher que estava querendo? Mas ele foi fiel. Ele controlou a sua paixão. Ele fugiu da arrogância. Diante de Faraó, quando o Faraó o chamou dizendo: eu fiquei sabendo que você tem o dom e a capacidade de interpretar os sonhos. José ele poderia aproveitar ali a oportunidade e falar assim: meu irmão, já sofri tanto, agora eu vou surfar na onda e eu vou dizer: é isso mesmo, Faraó, sou eu. E aí, o que é que tem aí em troca? Não, ele disse: não, Faraó, é o Senhor Deus que faz. Ele obedeceu ao seu pai, ele obedeceu ao Potifar, ele obedeceu ao copeiro, ele obedeceu ao Faraó. Humildade, irmãos. Antes de alcançar grandes posições, Deus o provou no pouco. A humildade do seu coração o habilitou a assumir grandes posições, irmãos. Portanto, querido, antes de você querer ser um grande homem ou uma grande mulher, antes de assumirmos, irmãos, grandes posições, sermos um líder, sermos um pai, uma mãe, um marido, devemos aprender a governar o nosso próprio coração e as nossas paixões. Esse é o exercício mais básico, irmãos. Porque estar em posições elevadas, irmãos, sem esse exercício da humilhação e da humildade, do governo de si próprio, irmãos, trará consequências devastadoras. Muitos estão buscando galgar grandes posições. José não estava. Diga-se de passagem. Ele foi conduzido pelo Senhor para lá. Ele foi conduzido da forma mais dolorosa. Ele foi humilhado até a masmorra para ir lá com o príncipe de Faraó. Mas muitos estão perseguindo ter grandes posições. Talvez uma família, um trabalho glorioso, uma glória nesta era, riquezas, sem cuidar do seu próprio coração. No intuito de chegar como príncipe do Egito, esqueceu o coração no caminho. E que tragédia isso será, irmãos, se chegar lá. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Este já perdeu a sua alma e não percebeu. É melhor, irmãos, é melhor morrer no poço gritando do que chegar no Egito sem ter o coração tratado. É melhor ficar embaixo em uma masmorra do que ser exaltado com um coração exaltado. Isso será para a nossa destruição, irmãos. A exaltação, queridos, não combina com o coração exaltado, cheio de si.
O Senhor, Ele não vai estabelecer um coração dessa forma. Quanto mais cheio de si, mais força o Senhor vai fazer contra o nosso coração, irmãos, para nos humilhar. Até nos esvaziarmos e poder dizer que diminua eu de fato e Ele cresça. Porque exaltação não combina com o coração exaltado. A exaltação combina com o coração humilhado. O Senhor nos ensinou esse padrão, irmãos. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Não há glória sem cruz. Não há exaltação sem o devido tratamento e humilhação do coração, irmãos. Se somos filhos, Deus não nos colocará em posições elevadas ou até mesmo em posições favoráveis, de bonança. Se o nosso coração não estiver humilhado. Por que o nosso Senhor, irmãos, foi posto sobre todos, o nome sobre todo nome, o Senhor sobre os senhores, assumindo a nossa carne, com a natureza humana, foi colocado à destra do Pai. Com a natureza humana unida à sua divindade, se assenta no trono de glória. Você sabe por quê, meu querido? Porque não teve ninguém que se humilhou mais do que Ele. Ninguém. Por isso ninguém foi exaltado mais do que Ele. E se nos falta, irmãos, humilhação, se nos falta quebrantamento no nosso coração diante da providência do Senhor, se quando o Senhor nos traz uma providência dolorosa, nós nos levantamos com altivez contra Ele, meu querido, vai continuar. Se você é filho, o Senhor vai continuar. Quanto mais você levanta o seu lombo, mais o seu lombo vai levar, até você se humilhar, se esvaziar. Se você carece de graça para se humilhar, se nós precisamos, irmãos, dar esse passo de humilhação, nós precisamos buscar naquele que se humilhou sem precedentes, que sendo Deus, não por usurpação, Ele se fez homem, se esvaziou, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nos falta, irmãos, humildade, busquemos no Senhor, dizendo: Senhor, eu que sou pó, quero me exaltar quando Tu, que és o Senhor da glória, veio ao pó e se fez pó. Me dá a Tua humildade, que meu coração se quebrante e que eu baixe a minha cerviz, até o rosto estar abaixo da terra, para que Teu nome seja glorificado. Só em Cristo, irmãos, nós poderemos caminhar com humilhação. Deixe o seu coração ser tratado pela providência. Não percamos, irmãos, a oportunidade que o Senhor nos dá em cada passo da providência em nossa vida, para que Cristo seja glorificado. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, que estamos muito longe do Teu padrão. Como filhos, Senhor, nós somos desobedientes, desonrosos, petulantes, Senhor. Como pais, nós estragamos os nossos filhos, Senhor. Na condição, Senhor, de dotados pelos Teus dons, o nosso coração se enche, se envaidece e queremos chegar à exaltação sem passar pela humilhação. Queremos momentos de bonança, sem antes, Senhor, passar pelos momentos de autonegação. Senhor, é isso que nós somos e nós confessamos com vergonha, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Não nos entrega a nós mesmos, Senhor, mas que em cada curva, em cada passo, em cada esquina da Tua providência, Senhor, em cada fluxo dela em nossa vida,
o Senhor trabalhe em nosso coração. Molda-nos naquilo que Tu queres, Senhor, para que sejamos o que Tu queres. Transforma-nos, Senhor, a Tua imagem, para que a nossa vida tenha sentido, Senhor. Humilha-nos, para que sejamos humilhados de coração, Senhor. Nos dá humildade, porque, Senhor, é possível nós sermos humilhados por Ti e não nos humilharmos diante de Ti. Mas nós queremos, Senhor, nos humilharmos diante de Ti com verdadeira humildade, diante da Tua providência, diante das situações dolorosas, Senhor, diante das angústias, diante dos pecados nossos e dos outros, Senhor. Faz o Teu nome exaltado em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.